Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje iniciamos nosso momento de reflexão com a passagem que tem por título A Virtude, a Tentação e as Perdas de Jó. Se os irmãos puderem me acompanhar, abra sua Bíblia no livro de 1 Jó, a partir do verso 6 até o verso 11. Bom dia aos irmãos que nos acompanham neste momento. Bom dia, irmã Núbia Silva. Cícero Lima também está nos acompanhando neste momento. Livro do Jó, capítulo 1, a partir do verso 6. Geraldo Belo sempre nos acompanha. Bom dia, irmão. Irmão, diz assim a palavra do Senhor. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a teus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a eles, e a sua casa, e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfemar de ti, da tua face. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, neste momento, Senhor, entramos diante da Tua presença para agradecer as maravilhas que Tu tens feito em nossas vidas, para agradecer os sonhos que Tu tens realizado em nossa vida. Deus, eu Te apresento a cada um desses irmãos que nos acompanham neste momento, a irmã Núbia, Cícero Lima, Geraldo Belo, Isami Gomes, Antônio Carlos e Roseli Barbosa. Deus abençoa cada um de teus servos para que eles venham prosperar, para que eles venham edificar, para que eles venham confiar em Ti, para que eles venham fazer a Tua vontade e não a sua própria vontade. Senhor Jesus, Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és o Deus que conhece o coração de cada um de nós. Tu sabes das nossas necessidades, antes mesmo que nós venhamos a direcionar-te. Senhor, eu não venho te pedir nada, eu não venho te pedir ouro, nem prata, nem riqueza alguma. Eu venho simplesmente agradecer o que Tu tem feito por mim, o que Tu tem feito pelos meus irmãos, o pão que Tu tem colocado em nossa mesa. Deus, não permite que nada venha faltar na casa de Teus servos. Não permita que o mal não venha ao tocar. E mesmo que eu toque, não permita que suas vidas sejam tiradas. Poupa, Senhor, Teus servos, poupa os Teus filhos. Senhor, oro pela minha família. Te agradeço pela vida da minha filha, a vida da minha esposa. Senhor, coloca no Teu próprio coração, Senhor Jesus, a proteção deles. Senhor, ordena os anjos para caminhares para todos os lugares. Estamos iniciando o período de carnaval e Tu sabe o quanto é difícil caminhar nesses dias. Tu sabe o quanto o Teu filho vem a padecer sobre a terra. Tu sabe o quanto o Teu inimigo ele vem a rodear a terra e passear por ela. É nesse período que Satanás mais se manifesta, Senhor Jesus. Mas protege o Teu povo, Deus, assim como Tu fez com Teu servo Jó.
da proteção eterna, proteção divina, para que nenhum mal venha a suceder sobre teu povo. E assim confiamos em Ti, Senhor. Continuamos firmes na Tua presença. Te agradecemos, Deus, por essa manhã, temos a oportunidade de ministrar a Tua palavra mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, por simplesmente estarmos vivos, acordar, podermos levantar, podermos presenciar as maravilhas de Deus na nossa vida. Te agradecemos, Senhor, simplesmente pelo alimento que tem colocado em nossas mesas, pelo emprego que tem nos dado, Senhor, porque é através dele que trazemos o sustento para casa. Deus, enquanto o mundo prega crise, enquanto o mundo prega destruição, tirando a esperança de teus filhos, confiamos ainda mais em Ti, Senhor, porque só Tu és o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Deus, agradecemos aquele sacrifício que Tu fez por nós naquela cruz. Sabemos que cada gota de sangue tem um preço precioso. E sabemos que Tu fez isso por nós, Senhor. Tu não fez isso por conta própria, mas Tu fez isso porque Deus pediu para que fizesse, ordenou para que fizesse. E somos gratos a Ti, Senhor. E queremos honrar, louvar e cultuar o Teu santo nome, Jesus. Porque todas as obras cooperam para os bens daqueles que amam a Ti. E desde já agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, os irmãos que estão chegando agora, eu acabei de ler a passagem muito rica, porque nesses períodos de carnaval, nós temos que ter maior cuidado para que o diabo não venha nos tocar, para que o diabo não venha nos desviar da presença do Senhor Jesus. E o livro de Jó, no capítulo 1, a partir do verso 6 até o verso 11, conta mais ou menos o que acontece com as pessoas que estão fracas na fé. Mas se nós confiarmos em Deus, Deus restaura tudo. Estavam os anjos reunidos no céu, juntamente com Deus, e Deus percebeu que Satanás se aproximava entre eles. Quem era Satanás no reino de Deus? Satanás, nada mais, nada menos, era o anjo Lúcifer. Era o homem de confiança de Deus. E quando Deus entregava as coisas em suas mãos, ele, por ser ambicioso, por ser traiçoeiro, ele queria ser mais do que Deus. Ninguém nesse mundo é acima de Deus, porque foi Deus que criou os céus e terras, mares, seres viventes, tudo que há na terra. Mas Satanás queria governar tudo aquilo, queria tudo aquilo para ele. E Deus resolveu fazer um teste com ele. Deus resolveu oferecer um homem, um ser humano, para que Satanás o tentasse. E disse: de onde vem, Satanás? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Conhece meu servo Jó? Não há na terra homem semelhante a ele, homem íntegro, sincero e reto, e temente a Deus. Mas Satanás disse assim para o Senhor: também da forma que tu faz com ele, é muito fácil ser abençoado. Tudo o que ele toca prospera, tudo o que ele toca vira ouro, vira prata, o seu gado multiplica sempre. Permite que eu toque em teu servo Jó, e verás se eles não blasfemará de ti. E Deus assim o fez. Só que quando Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, ele colocou uma certa regra.
Tu pode tocar no meu servo Jó, tu pode retirar tudo dele, só não pode tirar sua vida. Só não pode tocar naquilo que eu dei de mais precioso. E é assim que acontece nos dias de hoje, irmão. Por mais que o diabo ele nos ronde, por mais que o diabo ele nos cerque, Deus permite que eles nos toquem, mas Deus não permite que ele venha tirar nossas vidas. Irmão, por que muita gente está padecendo, muita gente está morrendo, principalmente essa juventude aí que se envolve com drogas, que faz práticas erradas? Por que Deus permite que elas sejam tocadas por Satanás e que suas vidas estão sendo ceifadas? Simples, irmãos. Porque foi retirada sobre elas a proteção de Deus, porque elas não servem a Deus, porque elas resolveram andar por um caminho de destruição, por um vale de ossos secos, por um vale da sombra da morte. E quando você não anda nos caminhos do Senhor, a proteção dele sai de você, sai sobre si. Por isso que essas pessoas estão padecendo e tendo suas vidas destruídas. Deus disse para Satanás: pode tocar em tudo, tirar tudo, só não pode tirar sua vida. E Satanás, ele vai até onde Deus determina. Deus sempre coloca freio em Satanás. Por que Deus permite que ele pratique as maldades? Por que Deus permite que o mal aconteça por toda a terra? Porque Deus, irmão, ele nos deu o livre-arbítrio. E nós somos donos de nossas escolhas. Nós somos donos de nossas atitudes. E é o que determina a nossa salvação, são as nossas obras aqui na terra. Independente da religião que eu frequente, independente do ser humano que eu seja, se eu andar nos caminhos do Senhor, praticar a sua palavra, levar a sua palavra a toda criatura, Deus com certeza estará comigo. Mas quando Satanás resolve tocar nos bens de Jó, ele diz o seguinte: primeiro, eu vou tirar a sua riqueza. E a riqueza de Jó é retirada. Mas Jó não blasfemou o nome de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando Satanás percebe que retirando a riqueza de Jó não basta, Deus disse: e aí? O que aconteceu? Ele blasfemou? Não. Ele deu glória a Deus. Então Satanás, não se dando por satisfeito, quando Satanás retira a riqueza de Jó, eis que os amigos de Jó se afastam dele. Porque o mais interessante, irmão, o mais curioso é o seguinte: quando nós temos algo a oferecer aos nossos amigos, principalmente de favor, de ajuda financeira, aparece amizade de todos os lugares, pessoas que nós nem nos conhecemos, chamamos de amigo. E nós temos que ter sabedoria e discernimento para saber quem está conosco e quem não está. Quer conhecer seus amigos? Faça um teste. Experimente ficar doente, desempregado e sem dinheiro. Aquele que te der a mão é teu amigo de verdade. Mas normalmente a ajuda ela vem de onde você menos espera. As pessoas que se diziam ser amigo de Jó, todas se afastaram dele. Como que eu vou ser amigo de uma pessoa que já não tem mais nada, que possuía toda a riqueza do mundo e hoje não tem mais nada? Porque a Bíblia ela conta que Jó era o homem mais rico do Oriente. Só para vocês terem uma ideia, se nós formos juntar todas as riquezas dos sheiks árabes que existem hoje no Catar, não somaria 1% da riqueza que Jó possuía.
E quando Satanás permitiu que os bens de Jó fossem tirados e que seus amigos o abandonassem, eis que veio o segundo teste. Eis que os 10 filhos de Jó, a Bíblia diz que eram 7 homens e 3 mulheres, eles estavam reunidos, festejando na casa de Jó, e eis que Satanás enviou um temporal imenso, e aquele temporal, aquele vento forte, devastou toda aquela casa, levando junto com ele a vida dos 10 filhos de Jó. Mas por que Deus permitiu que Jó perdesse seus 10 filhos? Simples, porque não eram filhos temente a Deus. Porque eram filhos que usufruíam do dinheiro do pai e gastavam desenfreadamente, como fez o filho pródigo, quando partiu para uma terra distante, levando toda a herança de seu pai. E Satanás disse: Jó, tirei tua riqueza, agora matei teus filhos. E aí, vai blasfemar o nome de Deus? E Jó permaneceu em silêncio. Irmão, sabe onde é que está a tua maior sabedoria? No teu silêncio. Quando a pessoa te afronta, quando a pessoa quer te atingir com palavras e você retribui essas palavras com agressão física ou com palavras também de agressão, torna-se que acabando uma discussão enorme. Torna-se que quanto mais você a agride com palavras, ela vai continuar te agredindo. E quando você fica em silêncio, o inimigo ele fica meio perdido, ele fica meio conturbado, porque ele não sabe qual a sua estratégia, ele não sabe qual a sua defesa. E assim Jó fazia, permanecia em silêncio, não murmurava, não reclamava, simplesmente aceitava as provas que eram colocadas sobre ele. E Deus disse mais uma vez: e o meu servo Jó blasfemou? Satanás disse: não. Tirei sua riqueza, agora tirei seus filhos, e ele não blasfemou. Então vai lá e continua a prova. A esposa de Jó, quando viu ele sem riqueza nenhuma e sem os filhos, ela também se afastou de Jó. Ela também não quis caminhar com Jó. E eis que Satanás novamente chega até a presença de Jó e põe sobre ele uma doença incurável, uma lepra enorme em todo o seu corpo. Naquela época, a doença mais comum que existia era uma lepra. Quem adquiria uma lepra era chamado de leproso. As pessoas se afastavam dele, não queriam nada com ele. Era como se fosse a pessoa que tem AIDS nos dias de hoje. Pouca gente quer conviver com essa pessoa. E quando Satanás coloca a lepra no corpo de Jó, a Bíblia relata, eu acho que no capítulo 10, que Jó pegava um caco de telha e raspava aquela enfermidade, e junto com aquela enfermidade caía suas orelhas, seus dedos, o seu corpo já não servia mais para nada. Ele ficou totalmente desfigurado, despedaçado. Somente seu espírito tinha vida naquele corpo. E aquela lepra, ela fedia de uma forma tão grande que foi preciso Jó cavar um buraco e se esconder dentro do buraco. Mas mesmo assim a fedentina de seu corpo alcançava um raio de 800 metros. E Jó se encontrava ali naquela situação, sem riqueza, sem amigos falsos, sem seus 10 filhos que não queriam nada com Deus, sem sua esposa interesseira que também se afastou e o abandonou, e como se não bastasse, leproso, doente,
Irmãos, como vocês acham que um homem nessa situação seria capaz de dar a volta por cima? Seria capaz de reerguer, de construir tudo aquilo que foi tirado de si? Não esqueçam que existe em nós um poder chamado fé. E a fé, ela remove montanhas. Foi através da fé que Noé, depois de 120 anos, construiu a arca e venceu o dilúvio. Foi através da fé que Abraão ofereceu seu filho Isaque como sacrifício a Deus, e Deus viu que a fé de Abraão era maior do que seu filho, do que o amor que ele sentia por seu filho. Foi através da fé que depois de 400 anos, um povo aprisionado por Faraó se libertou e Deus abriu o Mar Vermelho. Moisés foi o condutor dessa façanha. Também foi através da fé que as muralhas de Jericó caíram, que o cego de Jericó foi curado, que Batimeu se arrependeu dos seus pecados e devolveu 4 vezes mais o valor que ele roubou do povo. Mas a fé, ela, por 2 passagens bíblicas, torna-se maior do que as outras. Porque foi a fé de Jó que o salvou. Foi a fé de Jó que o libertou do pecado. Lembra o que eu li no início? De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Permita que eu toque no teu servo Jó. Deus disse, pode tocar. Só não pode tirar a sua vida, mas eu te garanto que não há na terra homem limpo, sincero e reto e temente a Deus igual ao meu servo Jó. E eu o abençoo, porque ele merece toda a minha glória. Irmãos, Deus, ele não estava falando de uma santidade, ele não estava falando de um grande religioso. As pessoas que engolem um mosquito e arrotam um camelo, que se engrandecem usando a palavra de Deus. Não, irmão, Deus se referia a um ser humano de carne e osso, pecador, mas que era temente a Deus. E quando nós somos temente a Deus, por mais que a prova venha cair sobre nós, nós vencemos a prova dando glória a Deus. O salmista Davi dizia que devemos dar louvores a esse Deus em todas as situações, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. É como se nós estivéssemos se casando com essa fé. E a fé de Jó fez com que ele recuperasse tudo. E Satanás se encontrava ali perdido, sem saber mais o que fazer. E Deus disse, e aí Satanás, blasfemou ou não blasfemou? Ele disse, eu não sei mais o que eu posso fazer. Já tirei tudo dele, riqueza, amigos, filhos, e ainda coloquei uma doença nele, mas o cara é duro, o cara não blasfema. Mas Satanás usa a sua última cartada. Pede para que a esposa de Jó vá até o buraco e tente convencer a Jó a blasfemar perante Deus. E assim ela fez. Chegando-se diante do buraco, ela olhou para Jó e disse o seguinte, Jó, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus que não vê toda essa destruição que está acontecendo contigo? Jó, blasfema o nome de Deus, Jó. Renuncia a esse Deus, porque esse Deus te abandonou. Esse Deus não quer mais nada contigo. Jó, blasfeme o nome de Deus, amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. E assim tu serás liberto dessas provações. Sabe o que foi que Jó disse para ela? Meu Deus, tiraram tudo de mim. E essa mulher ainda vem aqui falar bobagens para mim. Eu não vou blasfemar o nome de Deus. A minha fé perdão, ainda existe dentro de mim. Jó não blasfemou o nome de Deus.
E Deus, chegando mais uma vez perante Satanás, perguntou novamente: ei, Satanás, ele blasfemou meu nome? Ele, perdido, disse: eu não sei mais o que eu faço, retirei tudo, casa, dinheiro, amigos, riqueza, e ainda coloquei uma doença, mas ele não blasfema o teu nome. E Satanás sai da presença de Deus e sai da vida de Jó. E Deus disse: agora é comigo. Deus resolve devolver em dobro tudo aquilo que foi tirado de Jó. Devolveu a sua riqueza. Os amigos verdadeiros se aproximaram de Jó. Jó recuperou todos os seus bens em dobro. Jó foi curado daquela lepra. Deus deu uma mulher maravilhosa a Jó e novamente 10 filhos. Só que dessa vez foram 10 filhos temente a Deus. E a Bíblia diz que Jó alcançou a sua 4ª geração. E Jó é para nós um dos maiores exemplos de fé e coragem. Jó é para nós um homem temente a Deus, e Deus pede para que nós sejamos assim, temente a Deus. Temos que acreditar o tempo todo, irmão, que Deus é conosco. Temos que acreditar o tempo todo que Deus caminha ao nosso lado. Não devemos fracassar, não devemos colocar o mundo na frente de Deus. Não devemos servir ao dinheiro mais do que a Deus, porque tudo que Deus faz é para a nossa felicidade, porque tudo que Deus faz é para a nossa salvação. Esse mundo, irmão, ele não tem significado nenhum se nós não conhecemos a Deus. As pessoas hoje, elas se corrompem, elas se destroem, porque elas vivem correndo de algo que não tem valor nenhum. O dinheiro, irmão, ele é necessário para a nossa sobrevivência, ele é necessário para o nosso sustento, mas nós não devemos querer ter demais. Nós não devemos pedir milhões a Deus e nos tornarmos um coração de pedra. As pessoas que acabam se entregando a Deus Mamon, ao dinheiro, elas acabam que adquirindo um coração de pedra. Elas acabam que adquirindo uma postura onde acham que elas são melhores do que nós, que temos uma condição financeira menos elevada. Não são os bens materiais que têm valor para Deus. Não são as coisas que o dinheiro pode comprar que tem valor para Deus, não, irmão. Deus não está preocupado com quem vive de aparência, não. Deus não está preocupado com quem veste terno, paletó e gravata e vive mentindo para nós de 4 em 4 anos, não, irmão. Deus está preocupado com seus verdadeiros adoradores, aquelas pessoas que sofrem, que passam necessidade, mas que acreditam que a fé é capaz de mudar toda a nossa realidade. É isso que Deus quer de nós, irmão, verdadeiros adoradores. Ao invés de você sair por aí achando que está se divertindo nessa prática conhecida como carnaval, a gente sabe que muita gente vai, mas não volta. A gente sabe que muita gente perde suas vidas nas estradas, ou até mesmo por conta dessa violência aí que se alastra, não só em Fortaleza, mas por todo o Brasil e por todo o mundo. E não são as pessoas que matam, as pessoas que roubam, as pessoas que se destroem, que fazem isso, não são elas os culpados dessas obras, não, irmão. O culpado é Satanás, porque quando ele passa a rodear a nossa vida, quando ele passa a tentar nos destruir, Deus permite, irmão. Deus permite para que nós temos a consciência de que Deus é maior do que tudo. E se você estiver com os pés firmes nos pés do Senhor, se você estiver com os pés edificados na rocha, pode ter certeza. Salmo 91, verso 7. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Deus coloca sobre você uma proteção que o diabo não te toca, e por mais que ele toque a tua vida, ele não consegue te tirar. Ele consegue tirar o teu emprego,
ele consegue te deixar com a despensa vazia, ele consegue retirar os seus amigos de perto de você. Há exemplo que às vezes tem pessoas que entram na nossa vida e somem sem dar satisfação nenhuma. Deus permite que tudo isso aconteça, irmão. Mas se você estiver com o coração puro, com o coração renovado, restaurado e acreditando que Deus é o único ser que pode mudar a sua vida, porque foi Ele que deu a sua vida e somente Ele pode tirar. Satanás, irmãos, ele está consumindo as almas das pessoas que não querem nada com Deus. As pessoas que se entregam à ambição, ao ódio, à riqueza, ao poder, elas acabam que se destruindo. Deus procura verdadeiros adoradores. Lembra quando eles pegaram a mulher no ato de adultério e levaram à presença de Jesus? O que a religião dizia? O que os sumos sacerdotes diziam? A lei de Moisés nos manda que tais mulheres, quando sendo pegas no ato do adultério, devem ser apedrejadas. A lei de Moisés, ela nos ensina que tais mulheres não são dignas de viver. E Jesus, escrevendo ali com o dedo na areia e usando de sabedoria, olhou para eles e disse o seguinte: quem de vocês que não tem pecado que atire a primeira pedra? E aqueles homens, eles começaram a se retirar um por um diante da presença de Jesus. E ficando somente a mulher, de nome Maria Madalena, que hoje é conhecida como Santa, Deus disse o seguinte: mulher, onde estão teus acusadores? Quem te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Então vá e não peques mais. Interessante que Jesus, ele sempre dizia dessa forma: a tua fé te salvou. O que queres que te faça? Jesus não fazia nada se você não permitisse que ele fizesse. Jesus não te entregaria nada se você não o aceitasse. Ele sempre te dava o livre-arbítrio para você escolher entre o certo e o errado, para você escolher entre viver ou padecer no pecado. E todos aqueles homens se retiraram. Talvez os próprios homens que a trouxeram à presença de Deus, talvez esses próprios homens praticavam um adultério com aquela mulher. E o mais curioso é que, se você parar para pensar e usar de sabedoria, só foi pego a mulher. Se a mulher foi pega no ato do adultério, é porque com certeza existia um homem com ela, ou talvez mais de um. Mas por que os homens não foram pegos? Porque as pessoas que foram até aquela casa, talvez, elas também praticavam as mesmas obras, elas também praticavam o mesmo pecado. E o interessante é que nós temos o hábito, a mania, de sempre estar apontando o dedo para o outro. Ah, isso não aconteceu, foi culpa do outro. Ah, deu errado na minha vida, mas foi porque fulano foi quem errou, foi quem vacilou. É dessa forma que nós vivemos hoje, sempre procurando um culpado pelas coisas que não acontecem em nossa vida, sendo que o único culpado pelo que acontece de errado em nossa vida somos nós mesmos. Sou eu que permito que as situações acontecem comigo. Às vezes a gente chega a falar assim: parece que Deus esqueceu de mim. Por que eu não prospero? Por que eu não consigo realizar meu sonho? Irmão, Deus ainda realiza sonhos. Só que Ele espera o momento certo para entregar aquela bênção. Deus, Ele não faz a tua vontade, Ele faz a vontade dEle.
E não é a nossa vontade que tem que ser feita na nossa vida, não é a nossa vontade que tem que ser realizada não, irmão, mas sim a vontade de Deus. Deus, ele sabe o momento certo de entregar a tua bênção, a tua vitória. Mas para isso acontecer, aí nós temos que estar firme nos pés do Senhor. Nós temos que dar glória a Deus em todas as situações, seja ela na prova, na dificuldade, ou simplesmente quando Deus resolve nos abençoar, é dessa forma que Ele faz. Primeiro Ele prova e depois aprova. Foi o que Ele fez com Jó. Se Deus perceber que sua fé é acima de tudo nessa terra, que você não vive entregue aos prazeres carnais, que você não vive entregue ao luxo, aos bens materiais que existem nesse mundo, e nada disso tem valor acima da fé, Deus, ele coloca no seu coração o desejo de o adorá-lo, o desejo de o servi-lo. Quando Deus desistiu de ter construído a humanidade, ele pensou dessa forma: Noé, eu criei o homem em imagem e semelhança minha. Eu criei o homem para que ele me obedecesse, para que ele me adorasse. E o homem pega e faz tudo o contrário. Naquela época Deus criou gigantes, homens enormes. E talvez esses homens, por serem grandes demais, começaram a também se achar grandes demais. Pastores, cuidem bem de seus rebanhos. Conheça a vida de cada uma de suas ovelhas. Talvez a ovelha que tenha menos valor para você é que seja a mais valiosa para Deus. Talvez aquela ovelha que ninguém dá nada por ela, é ela que Deus quer usar para libertar o seu povo. Seja da escravidão do Egito depois de 400 anos, ou seja simplesmente da fome, da seca, como fez nos dias de José. E quando você confia em Deus, Ele te retira do fundo do poço, Ele quebra todas as correntes das prisões e Ele te faz governador. Ele te abençoa. Quando você está dentro do barco, que o barco começa a agitar, que as ondas tentam te afundar e seus amigos pulam fora do barco, deixando você sozinho, é aí que Deus se aproxima de você, é aí que Deus te prova, é aí que Deus coloca e mostra para essas pessoas que Ele te ama, que Ele quer te abençoar. Mas Deus só vai te abençoar se você se permitir. Lembra que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Vá, a tua fé te salvou. Irmãos, a tua fé é o combustível que rege a tua vida. A tua fé é o que te faz vencer, é o que te abençoa, é o que faz você caminhar sobre as águas, é o que não faz você afundar. Tudo gira em torno da fé. A fé, ela remove montanhas, mas a fé sem obras, ela é morta. Mesmo que eu vá para a igreja, mesmo que eu vista vestes santas, mesmo que eu coloque sobre mim uma armadura de aparência, que eu viva de aparência, que eu não dê oportunidade para aquelas pessoas que têm o conhecimento que Deus quer usá-las, e eu passo a acreditar naquelas pessoas que vêm de longe, que cobram para pregar o evangelho, eu acabo que me corrompendo também. Eu acabo que retirando a oportunidade de Deus e dando para os homens. Eu acabo que não acreditando que Deus pode usar o pequeno para confundir o grande. Eu acabo que não acreditando que Deus usou uma jumenta para falar com o profeta. E é assim que acontece nos dias de hoje, irmão. O mundo está mais preocupado com a aparência, com os vestes, sendo que veste não determina caráter de ninguém. O mundo está mais preocupado em reconhecer
aquelas pessoas que têm uma condição financeira mais elevada. E Deus está preocupado com verdadeiros adoradores, ou talvez Deus até nem se preocupe com nada, porque Ele tem o poder de construir e destruir. Ele tem o poder de libertar aquelas pessoas que querem a libertação. Ele tem o poder de salvar aquelas pessoas que querem a salvação. E quando Deus entrega o seu único filho, que Deus se arrependeu de ter construído a humanidade nos tempos de Noé, e nos tempos de Jesus as coisas estavam daquela forma, totalmente desenfreada, totalmente se destruindo, como foi nos dias de Noé, e talvez tudo aquilo esteja se repetindo nos dias de hoje. Quando Jesus prometeu que iria voltar, talvez hoje seja o tempo dele voltar. E para que esse Jesus volte, nós temos que estar preparados, porque ele pode novamente selecionar seus discípulos. E tanto eu como você que tem o conhecimento da palavra de Deus, nós somos os discípulos de Jesus. Nós somos os profetas que há muitos anos anunciavam a vinda do nosso Senhor. E nós temos essa missão de anunciar a volta do Filho de Deus. João Batista, ele se tornou o maior entre os profetas, mas ele era o que tinha a vida mais simples. Mas pouca gente, por não ter o conhecimento bíblico e por não examinar as escrituras, esquece que, ou talvez nem saiba disso, que João Batista, ele era filho de um pastor, ele era filho de um homem poderoso, de um homem que tinha influência na sociedade. Ele era filho de Zacarias, e Zacarias ele tinha uma condição financeira acima dos outros homens. Zacarias ele era um homem conhecido por todos, respeitado por todos, e ele queria deixar aquela herança para João Batista. Ele queria fazer de João Batista um pastor. Não é errado quando um pastor pega seu filho e quer que ele siga os mesmos caminhos. Mas é errado quando o pastor sabe que o irmão lá do fundo trabalha para Deus e ele não dá oportunidade para aquela pessoa que tem o dom de libertar, de curar e de salvar através do santo nome de Jesus. E quando João Batista renuncia à glória de seu pai, ele diz: Pai, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero riqueza nenhuma. Eu quero é caminhar no deserto. Eu quero é anunciar a vinda do Filho de Deus. E João Batista, ele deixou toda a riqueza de lado, ele deixou todo o luxo de lado e foi caminhar pelo deserto. E quando João Batista estava ali, batizando no Rio Jordão, eis que ele anunciava a vinda de Jesus. A volta é nos dias de hoje. Jesus vem caminhando diante da presença de João Batista e ele olha para aquele homem, ele já sente que ele é Jesus. Ele diz: Mestre, eu não sou digno nem de amarrar as tuas sandálias e tu vem até a mim pedir para que eu batize. E João Batista batiza Jesus e desce sobre Jesus um semblante, uma áurea do céu em forma de pomba, em forma de vestes santas. E ele diz: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aqui o homem que vai salvar a humanidade do pecado. E João Batista, ele cumpriu a sua missão. Por isso que ele é considerado o maior entre os profetas, mesmo sendo o mais simples. Por isso que ele é considerado o antecessor de Jesus, o homem que antecedeu a sua vinda. E quando ele batiza Jesus Cristo, ele afirma o seguinte: olha, ele pede para que seus seguidores passem a seguir Jesus, que a sua missão tinha terminado ali. E o que foi que o mundo fez com João Batista? Simplesmente decifrou a cabeça dele. E hoje nós fazemos dessa forma.
Quando nós se entregamos ao pecado, nós estamos decepando a cabeça de João Batista. E o mundo, ele é tão cruel, ele é tão pecaminoso de uma forma, porque ele destruiu o maior entre os profetas. Ele tirou Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo. Só que o mundo, ele tirou a vida carnal de Jesus Cristo e não a espiritual. E é isso que Jesus nos ensina nos dias de hoje. O mundo, ele tira a tua vida carnal. Mas o que é mais importante para Deus é a tua vida espiritual. Por isso, irmão, não queiram aparecer, não queiram viver de aparência. Não queiram viver de luxo, de riqueza, de poder. Não deixe que o dinheiro consuma vossos corações, porque o que Deus quer é o teu espírito, o que Deus quer é a tua alma. Irmão, olha para dentro de ti, faz uma avaliação de si mesmo e pergunta para Deus: Senhor, por que eu não estou prosperando? Por que eu tenho orado, tenho pedido a Deus, tenho jejuado durante as madrugadas, tenho buscado a tua presença e nada acontece? Sabe o que Deus manda dizer para ti, irmão? Deus manda te falar o seguinte: filho, foi eu que te dei a vida. Foi eu que coloquei você no ventre da sua mãe e eu te conheço desde lá. Tudo que acontece contigo sou eu que autorizo, sou eu que determino. Todas as provas que tu passa não são comparado a nada perante as provas que eu coloquei com meu servo Jó. E ele foi temente a Deus. Então o que Deus quer de você é que você tenha obediência à sua palavra. É que você pare de estar correndo atrás de coisas insignificantes. Irmãos, eu vejo muito o termo julgamento, que diz em Mateus 7, 1 e 2, não julgueis para que não seja julgado, porque com a medida que eu medir, eu serei medido, e com a medida que eu julgar, eu serei julgado também. Mas se eu entender isso, se eu quiser fazer um julgamento de uma pessoa que merece o meu julgamento, eu fico parado diante do espelho e começo a fazer uma correção de mim mesmo e dizer: Senhor, o que eu tenho feito de errado, que as coisas não tenham acontecido na minha vida? Aí Deus vai falar para você: filho, a partir de hoje, faz do meu jeito, obedece a minha palavra, esquece os teus interesses, esquece os teus sonhos, deixa que eu vou fazer tudo aquilo que você não foi capaz de fazer, deixa que eu vou realizar na tua vida tudo que os homens querem te destruir. Deixa comigo, apenas ora, pede e me obedece, e eu assim o farei. Quando eu entender isso, que Deus está acima de todas as coisas, quando eu entender que o que interessa é o meu espiritual e não o meu material, quando eu entender que eu tenho que viver em espírito e em verdade, porque Jesus disse isso para Satanás quando a tentação vem sobre ele. Quando a tentação vier sobre nós temos que falar o seguinte: se afaste de mim, Satanás, porque está escrito: amarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirá. Quando eu passar a entender que o que importa é o que está dentro de mim e não o que está fora, o que importa é o meu espírito e não o meu corpo, porque o meu corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Lembra quando Jesus disse: eu destruirei esse templo e em 3 dias o reconstruirei? As pessoas achavam que era a igreja, as pessoas achavam que eram os monumentos, as construções enormes do templo religioso. Só que elas não imaginavam que o templo que Jesus se referia era seu próprio corpo. E assim aconteceu.
Jesus foi crucificado e em 3 dias ele ressuscitou e restabeleceu o templo. Irmãos, a maior igreja que existe no mundo está dentro de você. A maior igreja que existe no mundo é o seu corpo. Se nós soubéssemos qual a religião correta, se nós soubéssemos qual a igreja correta, não existiria milhões. Existiria apenas uma placa, apenas uma denominação, porque existe milhões de religião, existe milhões de igrejas, de congregações, de pastores, mas existe um único Deus, existe um único Jesus, e esse Jesus que existe, ele quer morar na verdadeira igreja, ele quer habitar no verdadeiro pastor. Irmão, quem é a verdadeira igreja? É o seu corpo, irmão. A verdadeira igreja é o teu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Por que que eu me permito usar esse corpo para as práticas do mal? Porque a minha fé está fraca. Porque a minha fé ela está sem obras. No momento que eu entender que a igreja sou eu, no momento que eu entender que o que importa nessa terra são as minhas obras, o que importa nessa terra é o meu espírito, quando eu passar a entender que Deus ele só vai me salvar, ele só vai me libertar se eu fizer aquilo que ele pediu para que eu fizesse. Quando Jesus retorna, ressuscita, ele entra na casa que está trancada e aparece para seus discípulos e eles ficam espantados. Tomé duvida que fosse Jesus. Ele diz: Tomé, olha aqui nas minhas mãos, está vendo a marca dos pregos? Sou eu. Jesus ele dá autoridade a seus discípulos para que ele vá, se espalhem pelo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. E quem são os discípulos de Jesus que têm essa missão de levar o evangelho a toda criatura? Quem são os discípulos de Jesus que ele cegou Saulo e depois deu a visão e pediu para que ele fizesse o mesmo? Sabe quem é, irmão? É você. É você que Deus quer usar na palavra. É você que Deus quer usar para ganhar almas para o reino dele. Irmão, quando você passar diante do ímpio, quando você passar no meio dos incrédulos, irmão, não baixe a sua cabeça. Não ande reto. Irmão, cumprimente. Dê glória a Deus. Mostre Jesus para eles. Não queira só para você o que Deus deu para você dividir com os outros. A salvação ela é individual, mas se eu ficar correndo atrás da minha salvação e esquecer que o meu vizinho também tem que ser salvo, e esquecer que o ímpio também tem que ser salvo, que o incrédulo também tem que ser salvo, eu acabo que me tornando uma pessoa egoísta. Que Deus disse: divida o que você tem com os outros. Ajude as pessoas que mais precisam. Jesus, quando ele veio na terra, ele sempre confundia a cabeça de todo mundo, porque a religião, a lei de Moisés, ela dizia que você não podia curar no sábado, e Jesus curava no sábado. A lei de Moisés, ela dizia que aquelas pessoas teriam que ser apedrejadas, e Jesus libertava elas do pecado. A religião, ela achava que não existia a ressurreição de pessoas simples, de pessoas comuns. Jesus foi lá, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, ressuscitou a filha de Jairo. E mesmo Jesus tendo expulsado demônios, tendo dado visão a cegos, tendo feito coxo voltar a andar, ou talvez andasse porque eles nunca tinham andado, mesmo que Jesus tirasse a cegueira do mundo, o mundo hoje ele se encontra cego, irmão. O mundo hoje ele se encontra deprimente, decadente, entregue aos prazeres carnais, entregue aos desejos da carne.
ao luxo, à fama, à riqueza e o poder. Quando eu passar a entender que Deus ele me deu essa missão de pregar o evangelho nas praças, nos hospitais, nos becos, nas avenidas, nos presídios e também nos templos religiosos, não é o meu eu que tem que ser mostrado não, irmão, mas a verdadeira face de Deus. Irmãos, às vezes quando você convida uma pessoa para ir para a igreja e ela diz assim, não irmão, não vou não. Eu não vou não porque eu não quero esse negócio de crente, porque eles ficam fazendo zoada e grita e faz isso e faz aquilo. Sabe por que elas não querem, irmão? Sabe por que elas não aceitam o teu convite? Porque elas não estão vendo Jesus na sua vida. Porque elas não enxergam Jesus dentro de você. Se elas passassem a enxergar Jesus dentro de você, elas desejariam ter esse Jesus para ela. Elas desejariam ter esse Jesus na vida delas. Porque quando Jesus me abençoa e o meu vizinho percebe que eu estou sendo abençoado e ele não tem Jesus no coração, ele passa a entender. E às vezes não precisa nem a gente convidar. O próprio Jesus convida por nós. Porque as pessoas, elas gostam de fazer comentários sobre nós. E quando Jesus está presente na tua vida, que ele te abençoa, sabe o que acontece? O ímpio olha para o incrédulo e diz assim, tá vendo aquele irmão ali? Aquele irmão ali, ele é realmente o servo de Deus. Aquele irmão, ele é abençoado. Eu vou lá falar com ele. Irmão, quando é que tu vai para a igreja? Irmão, eu quero esse Jesus para mim também, irmão. Irmão, Jesus te abençoou de uma forma tão tremenda que eu quero essas bênçãos para mim também, irmão. A partir de hoje eu vou começar a ir para a igreja contigo. Irmão, o que acontece muito nas igrejas eu vejo as pessoas ficarem impressionando as pessoas que não têm Jesus no coração, as pessoas ficarem impressionando aquelas pessoas que não são evangélicos. Aí você vai lá e dá pressão, aceita que Jesus está voltando, aceita que Jesus quer te salvar, se você não for salvo, você vai para o inferno, você está condenado. Me mostrem na Bíblia uma única passagem que Jesus afirma o seguinte, se você não crê em mim, você está condenado, se você não crê em mim, você vai para o inferno. Em nenhum momento Jesus fala dessa forma. Jesus ele veio para dar água às pessoas que tinham sede. Jesus ele veio para alimentar as pessoas que padeciam de fome. As pessoas mais necessitadas da presença dele são essas as pessoas que ele resgatou dos mortos. Jesus ele sempre contrariava a religião, porque ele jantou com cobrador de impostos, ele salvou prostituta de ser apredejada, ele salvou pecados, ele recuperou pessoas que ninguém dava nada por elas. E talvez o mundo ele nos veja dessa forma. O mundo ele não dá nada pelos crentes. O mundo eles acham que os crentes são um bando de zoadentos, são um bando de pessoas que vivem gritando e nada acontece. Só que o mundo esquece que no dia do juízo final são essas pessoas que Deus vai arrebatar. E quando o arrebatamento ele vier sobre a terra, que os crentes subirem por terem sofrido perseguições, aí o mundo vai começar a entender o quanto de tempo que eles perderam por não aceitar Jesus como Salvador da nossa vida. E quando eu passar a entender que é o meu coração, que é a minha fé que importa, eu vou passar a entender que eu tenho uma missão, que é de levar o evangelho a toda criatura. E quando eu passar a entender que o evangelho de João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, por todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu passar a entender que isso aconteceu para me salvar, para me libertar, aí eu vou fazer as obras de Jesus acontecerem na vida das pessoas que não o conhecem. Porque eu tenho essa missão de pregar esse evangelho a toda criatura.
independente de cor, raça, crença. Se Deus me deu essa missão, eu tenho que levar adiante. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que Deus nos deu para conduzir a palavra do Senhor. Agradecer aos irmãos que fizeram parte dessa ministração nessa manhã. A irmã Núbia Silva, Cícero Lima, Geraldo Belo, Isami Gomes, Antônio Carlos, Roseli Barbosa, Vanessa Santos, Wander, deve ser de outro país, Marineide Gomes, José Filho, Bill Santos, Vanusa, Cícera, Valda Moreira, Ana Meire, minha irmã de carne, de sangue, Avelina Galeano, Gilson Eugênio, Sandra Silva, Maria das Dores, Anilson da Silva. Tem outro estrangeiro aqui que não dá para citar o nome, mas é Arum Camaz, Pastor Felipe Norões, Ronaldo Silva, Profério Silva, Alexandre, Misael Rosa, Neves Santos e Benedita Teodoro e Pedro versus Wanda. Obrigado a todos vocês que deram ouvido à palavra do Senhor Jesus nessa manhã. Que Deus os abençoe. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor. E a partir de hoje, não façam suas vontades, mas a vontade de Jesus em suas vidas. Lembre-se, se eu não consigo mudar o mundo lá fora, com certeza eu consigo mudar aqui dentro. E é aqui dentro que interessa, não o que está lá fora. Tenham todos um bom dia. Amém. E graças a Deus.